Fala pessoal, Antônio aqui. Continuando o nosso curso de Rust, a última aula que a gente falou sobre variáveis e tipos, eu dei uma breve introdução, obviamente eu vou aprofundar agora um pouco mais nas próximas aulas. A ideia é a gente fazer um breve resumo aqui do que a gente viu na última aula, beleza? Então eu basicamente aqui tentei passar para vocês a noção de definição de variáveis, né, como que a gente pode definir variáveis em Rust. Falei também sobre o conceito aqui de mutabilidade, é uma feature muito peculiar aí do Rust para a gente poder trabalhar com variáveis e tratar essa imutabilidade, o conceito de imutabilidade entre todos os tipos aqui que a gente tem dentro de Rust. Também passei para vocês sobre escopo, né? Escopo é muito interessante quando você precisa entender qual que é o tempo de vida, né, de uma variável, onde que ela está presente e até quando ela se torna acessível, né? Qual é a acessibilidade de uma variável dentro do ecossistema de Rust. Então, basicamente, você precisa entender que é dentro do escopo onde ela está presente, onde ela foi definida de fato, né? Logo em seguida, eu falei sobre a feature de shadowing, que é uma feature bem interessante também. Você tanto utiliza, você vê com certa frequência a gente usando ali o binding de mut para tornar uma variável mutável, mas também a gente utiliza bastante o shadowing, beleza? Então, se você não conseguiu compreender, eu sugiro que você volte na aula anterior e tente replicar exatamente o que a gente fez aqui. Lembrando que eu já subi todo o código aqui do nosso curso para dentro do GitHub, então tá aqui o repositório, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que vocês tenham acesso. A gente viu sobre definição de constantes, como que a gente define constantes, e o tipo char também. Agora, o que eu quero trazer aqui nessa aula é para que a gente fale um pouco a respeito de... eu mudei aqui para o Light Mode, eu sou um dos devs aí que utiliza Light Mode com frequência, eu não sei porquê, mas para minha visão fica um pouco melhor de trabalhar. Há quem julgue o oposto, mas a gente vai falar hoje sobre os tipos de dados primitivos que o Rust nos traz, beleza? Então, para isso, eu vou criar um arquivo aqui dentro do diretório source. Vou colocar aqui, ó, dados primitivos.rs. Então, vamos lá. Eu vou deixar comentado aqui, basicamente, eu ainda não arrumei como eu gostaria o meu editor aqui, no caso o Vim, mas já está melhor que antes. Acho que só falta agora o Rust Analyzer aqui. Eu vou gravar uma aula só explicando como que a gente instala, porque também você precisa instalar no VS Code. Então, seguindo aqui, a gente vai para os tipos de dados básicos. Vou chamar assim, beleza? Então, a gente vai ter integers, a gente já viu um pouco a respeito, beleza? A gente tem floats, a gente tem strings, opa! Vamos lá. A gente tem, perdão, strings não, a gente vai ter chars e por final, booleans. Ou boolean, beleza. Então vamos lá, eu vou criar uma função aqui, como a gente está com um arquivo já definido como main, eu vou já definir aqui, vou escrever em inglês, tá, como padrão aí de indústria, criar uma função chamada dataTypes, vocês vão ver aqui a definição de função, mas a gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso, eu vou fazer aqui só para a gente conseguir trabalhar com esses dois arquivos dentro do mesmo projetinho que eu criei aqui, é o variáveis e tipos, beleza? Então, se a gente voltar aqui no main, eu só preciso fazer a definição do módulo. Também não se preocupem com isso agora, porque a gente vai ver posteriormente.
Vamos lá. Acho que aqui agora tá tudo ok. Vou testar aqui. A gente pode só dar o format aqui para ver se tá tudo... Opa! Tá num diretório anterior. Então, se eu der o format aqui só para ver se tá tudo ok, beleza, tá tudo ok com o nosso código. A gente volta aqui, ele conseguiu trazer, eu ainda, como falei para vocês, preciso instalar aqui o Rush Analyzer, mas isso não é um problema para a gente continuar a nossa aula. Então, vamos lá. Eu falei sobre inteiros para vocês em Rust, mas eu quero trazer um pouco mais... eu vou aprofundar aqui no decorrer do curso, né, a utilização de tipos de dados um pouco diferentes que a gente tem aqui no Rust, como defini-los, mas aqui a gente vai começar a falar sobre o unsigned integers. Esse tipo aqui que você vai acabar vendo aí na sua jornada aí como estudante de Rust. Então, o que são os unsigned integers? São basicamente os números positivos. Então, eu posso chegar aqui e definir um unsigned... Não era isso que eu queria. Unsigned integer. Vou definir esse cara aqui como um U8 e vou atribuir ele, novamente, um número positivo, que vai ser o 5. Como que funciona aqui? Basicamente, a gente vai ter os tipos de U8, que é um unsigned de 8 bits. A gente tem o U16, U32, U64 e U128. Beleza, com isso a gente já tem a definição aí dos unsigned integers. Essas são... Deixa eu... Unsigned integer que eu quero chamar aqui, eu vou chamar de unsigned num. Então aqui você consegue entender como que você faz a tipagem de fato desse tipo de inteiros, beleza? Então se você precisa utilizar uma variável que vai fazer o hold ali de um valor, você sabe que você só vai receber inteiros, você pode utilizar a definição aí do U e a quantidade de bits aí que você precisa, né, para o tamanho desse seu número. Beleza? Lembrando que você sempre pode checar a documentação de Rust para você ter um profundo conhecimento aí com relação a cada capacidade que esses tipos aqui vão trazer para a gente, beleza? Seguindo a nossa linha aqui, a gente tem os signed integers. E aí esse cara aqui, vou definir a variável aqui, signed num, a gente passa a ter o i, né? A gente fez isso anteriormente, eu vou definir aqui como um i8, vou colocar aqui o valor dele de 10, e novamente a gente vai ter o i16, vou colocar como i8, né? Para seguir a mesma linha que a gente fez ali acima, i16, a gente vai ter o i32, i64 e o i128. Lembra que eu falei para vocês que você não tem a obrigatoriedade para os tipos de dados aí que são primitivos de realmente estar definindo todos eles, né? Eu estou definindo aqui, mas se eu não tivesse definido, o Rust tem inferência de tipo aí para esses dados, e isso aí seria inferido nesse caso. Então, por exemplo, aqui no signed integers, a gente vai ter como default o i32. Então, quando você define uma variável e não passa qual que é o tipo dela, né, a inferência vai vir como i32 para os signed integers. E aqui a gente trata de números tanto positivos como negativos. Beleza? É bem importante você testar muito isso aí na prática, né, com teu
o teu editor de código aí de preferência e brincar realmente com o Rush aqui para você entender todos esses tipos de dados primitivos, porque você vai acabar trabalhando bastante com eles. Seguindo aqui a linha, então a gente viu integers, a gente tem esses dois tipos de dados primitivos aqui para integers, os unsigned e signed integers e as suas alocações de memória para cada um deles, beleza? E a gente tem os floats. Esse camarada aqui a gente também viu na aula anterior. Vou definir uma variável aqui, sei lá, floating num. Vou passar aqui o F32. Colocar ele como, sei lá, 14.0. Beleza. O que acontece aqui? A gente tem apenas dois tipos no caso do float, que basicamente é o F32 e o F64 bits, beleza? E aqui nesse caso, o F64, ele é o padrão, beleza? Então, se você for usar a inferência de tipo e deixar o compilador fazer a inferência dele aqui, ele sempre vai atribuir a alocação de F64 bits, beleza? Não tem muita... Se você já vem de outras linguagens, funcionamento de um double, de um float, etc., é basicamente a mesma, que a gente só tem que passar realmente a que classe ele, de tipo ele, de alocação de memória ele participa, beleza? Porém, Rush ainda traz pra gente aqui uma feature bem legal, que são os tipos baseados na arquitetura, beleza? Então, eu vou entrar aqui, vocês vão acabar vendo isso aqui com uma certa frequência, não tão alta, mas existe, né? Então, a gente tem o tipo de alocação, né? Vou colocar assim, ó, tipo de alocação para inteiros baseado na arquitetura. E aí, como que funciona isso aqui? Eu posso definir aqui, ó, por exemplo, arc1, opa. E aí, para inteiro unsigned, seguindo a linhagem nossa aqui de cima, eu vou chamar ele de useSize, beleza? E posso atribuir a ele o valor de 5. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, ele vai utilizar a arquitetura da máquina onde você está compilando esse código para fazer a alocação dele, né, no tamanho de bits aí para essa variável. E a gente também tem para os signed numbers, né, os signed integers. Nesse caso, eu vou definir uma outra variável aqui, arc2, ela vai ser um iSize. Novamente, aqui a gente está utilizando a arquitetura do sistema para definir o tamanho em bytes de alocação aí para essa variável. Seguindo a nossa linha aqui do que a gente precisa trabalhar, a gente vai entrar em chars. Então, os chars aqui, eles basicamente vão armazenar, vou chamar ele de caractere, ele vai ser do tipo char, beleza? E vou colocar aqui, sei lá, eu estou em outro teclado, não vai dar agora. Mas eles basicamente salvam um único caractere Unicode. Então aqui a gente pode representar letras, a gente também consegue representar números e a gente, inclusive um emoji você conseguiria utilizar aqui dentro. Beleza? Então é uma tipagem que eu utilizo com uma certa frequência. Isso depende do que você estiver desenvolvendo, mas é importante que você entenda que aqui a gente faz a alocação de valores que são Unicode e um single caractere, digamos assim, né? Um único caractere, beleza? Seguindo a nossa linha aqui, a gente vai para o tipo Boolean. Esse aqui, para quem já programa, é bem comum, mas basicamente nós utilizamos ele aqui para fazer a validação, a verificação aí da tabela verdade, né, verdadeiro ou falso. Então eu posso definir uma variável aqui, sei lá, b,
com o tipo bool, beleza? E aí eu vou passar, né, o valor dessa variável, que pode ser true ou false. Então eu vou deixar aqui, ó. Você consegue utilizar esses dois tipos de valores, né? Ou seja, essa variável sua, com a definição de tipo bool, ela consegue armazenar tanto um valor false como um valor true. Eu quero trazer mais um conhecimento aqui que é bem importante de vocês saberem. Não vai estar tão relacionado aí a tipo de dados, né? Mas são algumas features que o Rush traz pra gente, que basicamente eu consigo criar um alias, por exemplo, para um tipo de dado, né? Então vamos lá, digamos que eu queira criar um tipo aqui, sei lá, ó, tipo idade. Ele vai ser positivo, obviamente, então vamos lá, eu vou definir ele como o 8, beleza? E agora o que acontece? Se eu for declarar uma variável aqui, sei lá, idade Antônio. Ficou bagunçado porque eu comecei aqui em inglês, depois desci em português. Mas acho que vai ficar fácil para vocês entenderem, principalmente para quem está iniciando. E quem já for mais avançado aqui também vai conseguir entender o que de fato está acontecendo aqui. Então eu estou criando um alias, um apelido para o tipo 8 e estou definindo ele como idade, né? Então, digamos que eu queira definir aqui a idade do Antônio como 18, o que acontece? Eu posso passar agora aqui que essa variável é do tipo idade. E aí, lá por debaixo dos panos, o compilador vai estar sabendo que essa variável é do tipo unsigned 8 bits, beleza? Outra feature bem interessante também é que a gente consegue fazer a conversão de tipos de dados. Isso aí é interessante, porque eu posso chegar, deixa eu pensar aqui num exemplo para passar para vocês. Eu posso declarar uma variável aqui A, essa variável vai ser um i32 bits, por exemplo, e vou colocar ela como valor de 10. Show de bola. O que eu consigo fazer agora? Eu posso declarar uma variável B, beleza? E aí eu vou dizer que ela é igual a, mas não como um i32. Eu vou fazer uma conversão do tipo dela aqui como F64 bit. Então eu consigo, eu estou pegando uma variável que é do tipo i32, vou atribuir ela a outra variável, mas como um float de 64 bits. Então isso aqui também a gente usa com bastante frequência, inclusive até em strings, por exemplo, eu uso muito. Então a gente, Rush traz essa feature aqui onde a gente consegue fazer essa conversão de tipos de dados. Beleza? Obviamente tem tipos que serão incompatíveis, né? Você não vai conseguir fazer essa conversão. Mas para a maioria, por exemplo, de números inteiros, você consegue converter ele para um float. E um float você consegue fazer a conversão dele para um inteiro. Então é super normal. Então aqui eu acho que a gente conseguiu cobrir os tipos de dados aí, que são dados primitivos, dados básicos, né, que se resumem em integers, floats, chars, boolean. Ainda passei para você duas features aqui, que basicamente é criar um alias do tipo de dado que você está trabalhando. Então se você quiser padronizar, você consegue, e aí você passa a usar só aquela tipagem que você apelidou ali, né? E aí nesse caso não vai rolar a inferência, né? O compilador não vai fazer a inferência do tipo. E também trouxe a feature aqui de conversão dos dados. Novamente, o projeto já está no repositório do GitHub, então faça o download, faça o clone ali do repositório para sua máquina, se você quiser ter acesso, olhe pelo browser mesmo. Mas o mais importante aqui é que você pratique essa definição aqui de tipos de dados para que isso massifique, né, na sua cabeça e você consiga entender de fato como que você
vai definir tipos aí e quais são eles dentro de Rust, beleza? Espero que tenham gostado da aula, comentem, se ficou alguma dúvida, eu estarei aqui prontamente para tirar a dúvida de vocês. Sigam o canal, indiquem para o seu amigo também, que você está estudando junto com ele aí programação, passe para ele o link do vídeo aí para que ele também comece a aprender Rust, beleza? Sugestões, deixem nos comentários. Vejo vocês na próxima.